Todos escutam bem? Ótimo. Que bom que vocês voltaram. Muito obrigado pela pontualidade. Estamos hoje na segunda aula do nosso curso Jesus entre a História e a Fé. Antes da gente começar, deixa eu ver aqui quem teve aqui na primeira aula, quem está começando hoje, para a gente saber exatamente o ponto. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Ok, então temos um bom público. Então, para quem está chegando, o curso é um curso que será ministrado em 16 aulas. Esse curso, ele é um curso que se pretende ser um curso histórico, tá? É sobre a vida de Jesus, mas nós não seguiremos aqui nenhuma linha doutrinária ou nenhuma linha religiosa. Então, todos que desejarem participar do curso são bem-vindos, não existe nenhum tipo de pré-requisito religioso para você participar do curso. Tá? Todos vão poder se sentir à vontade aqui, independente da denominação cristã a qual pertença. Tá? Certamente nós temos aqui evangélicos, protestantes, católicos, pessoas das mais diversas denominações e igrejas, né? E isso para a gente não é assim, dificuldade nenhuma, pelo contrário, tá bom? Então, desejo que todos se sintam à vontade. Eu falei que o nosso curso é predominantemente histórico, porque vocês verão que por mais que a gente tente fazer uma abordagem histórica do nosso objeto de estudo, não tem jeito de separar completamente Jesus das implicações de fé que essa história tem. Tá? Então, nós vamos acabar, em algum momento, estudando e vendo essas implicações também, embora não seja o objetivo direto do nosso curso. Tá bom? Nós começamos na aula passada, na semana passada, com a seguinte pergunta, a qual eu quero retornar aqui e, a partir dela, fazer uma breve revisão para que todos nós possamos caminhar juntos agora na segunda aula. Por que estudar Jesus? Certamente cada um de vocês veio até aqui com uma motivação. Tem alguma coisa que trouxe você aqui. Você não veio à toa. Todo mundo tem suas ocupações, a vida é corrida para todo mundo, não é só para mim. Se você está separando esse tempo da sua vida, esse dia da sua semana, se propondo a fazer um curso, existe alguma motivação. Qual é? Por que nós viemos aqui para estudar a vida de Jesus? Eu poderia tentar trabalhar essa primeira ideia de variadas maneiras, mas uma que me ocorre aqui é que ainda agora, menos de 2 horas atrás, eu estava fazendo uma audiência no fórum. E o senhor que estava na minha frente, o réu, a pessoa que cometeu o delito, não era um delito de grandes proporções, mas era um crime, ele trazia uma cruz enorme no peito, um crucifixo. Parecia que era de prata, enorme. Né? E eu fiquei olhando para aquela cruz e eu fiquei tentando entender a história por trás daquela pessoa. E ele me disse, olha, eu tenho um filho que foi assassinado com 13 anos, eu tenho um filho que foi assassinado com 17 anos, o meu outro filho estava preso, acusado de homicídio, não foi ele que fez, mas ele estava preso, acusado de homicídio. Eu estou aqui agora também envolvido com crime, eu olhei a ficha dele, tinha outros crimes, eu fiquei olhando para aquela cruz e falei assim, o que significa? O que Cristo, o que Jesus significa naquela vida? Ele carregava a cruz. Mas será que ele carregava realmente Jesus? Mas a minha preocupação não é com ele, né? Cada um deve julgar a si mesmo. A minha preocupação ao trazer essa pergunta é para a gente cada um se direcionar para si mesmo. Eu sei o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo. O quanto eu sei a respeito dessa história ao ponto de decidir me tornar um seguidor dele. Tá? Então é com essa preocupação que a gente começa e a gente inicia o nosso curso. Na aula passada, aula 1, eu falei que, ao contrário da história de maioria de nós, a de Jesus não começa com o nascimento. Jesus era esperado há pelo menos 2000 anos antes dele nascer. Deus construiu um cenário, pensem nisso numa história, né, como se fosse um teatro. Deus construiu um cenário muito perfeito para que a história de Jesus acontecesse. E aí eu tentei, na aula passada, muito correndo, não foi verdade?
quem estava aqui, né, com muita informação, eu tentei mostrar para vocês qual era esse cenário que Deus desenhou. Eu fiz isso mostrando para vocês um pouquinho da história do povo de Jesus. Jesus nasceu num lugar, num momento, e como integrante de um povo. Então eu contei para vocês brevemente a história dos judeus, do povo judeu, e de como Deus revelou para esse povo, através de várias maneiras, mas especialmente através de símbolos e através de que mais, gente? Quem estava aqui na aula passada? Através de profecias, como Deus revelou para eles que ia nascer alguém especial no meio deles, como que Deus mostrou para eles que ia enviar o Messias ou o Salvador para nascer no meio daquele povo. Então eu contei para vocês o começo da nação com o patriarca Abraão, e um dos símbolos que eu mostrei que apontava para Jesus é o sacrifício de Isaac. Lembra? Depois eu falei de um outro símbolo, a Páscoa, que também apontava para o Cordeiro perfeito, para Jesus. Falei sobre o sacrifício de animais no Velho Testamento, estamos aqui relembrando um pouquinho. Depois eu comecei a falar para vocês sobre as profecias, como ao longo dos séculos, aqui na minha linha do tempo, Deus foi enviando profetas que faziam relatos muito detalhados sobre como ia ser a vinda e a vida do Messias. Os profetas tinham dito de que família ele viria, em qual lugar do país ele iria morar, como que seria a sua vida, como é que seria o seu ministério, e especialmente como é que seria a sua morte, que ele seria zombado, que ele ia ter uma morte. Os profetas falam que ele seria traspassado, lembram disso? Nas mãos e nos pés. Os profetas falaram isso antes mesmo da crucificação ser inventada. Então, todos esses detalhes das profecias apontavam para, de uma forma muito concreta, a vida de uma pessoa. Não eram profecias abstratas, profecias genéricas, mas profecias muito detalhadas a respeito da vinda do Messias. E aí, eu falei para vocês que, apesar de todo esse cenário, esse quebra-cabeça se desenhando, o povo judeu, por volta do ano 0, eles não estavam esperando um Messias com as características que Deus apontou. Um Messias humilde, um Messias que seria zombado, que seria morto, mas eles estavam esperando o quê? Quem me ajuda aí da aula passada? Estavam esperando um Messias guerreiro, né? Alguém que fosse forte, que fosse vitorioso, que fosse resgatar a história do povo. Uma história muito sofrida. E eu mostrei para vocês que o povo judeu, ao longo de toda a história, ao longo dos séculos, sempre foi um povo que foi conquistado e dominado por vários impérios. Falei para vocês sobre o Império Assírio, um império que conquistou com crueldade, com barbaridade. Falei para vocês do Império Babilônico, que já era um império um pouco mais civilizado, mas também deportaram pessoas, destruíram a cidade de Jerusalém, né? Fizeram de tudo para acabar com aquela civilização. Falei um pouco sobre o império que foi liderado e construído por Alexandre o Grande, o Império Helênico, né? E de como eles tentaram apagar a cultura do povo judeu, principalmente implantando a língua grega e os hábitos gregos, né? Como que se acaba com o povo? Fazendo com que ele perca a sua identidade. E, por fim, eu terminei a aula falando sobre o Império Romano, que é o império que domina sobre aquele território por volta do ano 0, quando a gente começa a nossa história de hoje. Tá? Era assim, então, o mapa político do mundo antigo por volta do ano 0. Esse é o mundo conhecido, o que se sabia do mundo era isso, e as áreas que estão aí em salmão, como alguém falou, né, na cor salmão, são as áreas que pertencem ao Império Romano, dominadas por César Augusto, que é o imperador romano desde 31 a.C. E vocês estão vendo aí, no meu mapa aqui, esse retângulozinho aqui em azul, que parece que não corresponde a praticamente nada dentro dessa imensidão que foi o Império Romano, mas que, na verdade, esse retângulo é esse mapa aqui. É o território da Palestina, o território que hoje a gente chama de Estado
de Israel, tá bom? Então esse mapa aqui corresponde exatamente àquele quadradinho azul lá, e é dentro desse mapa, ou dentro daquele retângulo azul, que toda a nossa história nas próximas 16 aulas vai acontecer, ok? Não vamos sair desse espaço territorial nenhuma vez. E aí, começando a nossa aula de hoje, vamos falar então sobre o nascimento de Jesus, tá? Começando a falar um pouco sobre esse território que a gente separou aqui. Esse povo, por volta do ano 0, já vimos isso na aula passada, eles estão sonhando pela vinda de um Messias que possa resgatar a história deles e que possa levar essa nação àquele lugar que eles imaginam que esse país deveria ter. Um país que fosse reconhecido, um país que fosse forte, né? Apesar de que o território dos judeus sempre foi um território muito pequenininho mesmo, tá? Qual que é o tamanho, o espaço disso aqui? Nunca chegou a ter mais, o território dos judeus nunca chegou a ter mais que 17 mil quilômetros quadrados. Se você não tem a noção de espaço, talvez você não consiga dimensionar isso. Mas esse território, ele é menor que o menor estado brasileiro. Qual que é o menor estado brasileiro? Sergipe, é o menor estado brasileiro. Então pensem bem, gente. Israel, né, a terra dos judeus, onde acontece essa história, é menor que Sergipe. De uma ponta a outra, nunca chegou a dar mais que 300 quilômetros. Eu falo nunca porque, às vezes, em algum período da história, eles conseguiam anexar algum território, a sul, a norte, a oeste, mas eles nunca conseguiram ter mais do que 300 quilômetros de comprimento. Se você pensar, é muito pouco. Dá para fazer hoje de carro de ponta a ponta do país, né, em algumas horas. E nunca chegou a ter mais do que 180 quilômetros, desde a costa até o Vale do Rio de Jordão. Então o território é muito pequeno. Mas, apesar disso, esse povo sonha alto. Vive apertado, de todos os lados, em todas as situações, mas sonha alto. E agora, por volta do ano 0, esses sonhos estão mais acesos do que nunca, porque eles estão sendo dominados por Herodes. Terminamos a aula falando dele, não foi? Herodes o Grande. Herodes é um interventor, está na moda intervenção, né? Herodes é um interventor romano, aliás, nomeado por Roma para governar a Judéia. Ele é, na verdade, idumeu. Ele já governa desde 40 antes de Cristo. Então, quando Jesus nascer, ele já governa há mais de 3 décadas esse território. E ele é um cara absolutamente excêntrico. Falei para vocês alguns episódios aqui. Ele é um grande construtor. Ele está reconstruindo e restaurando as cidades de Israel. Está fazendo obras magníficas. Alguns aquedutos de Herodes existem até hoje, as ruínas deles. A gente pode ver lá no território de Israel, trazendo água, às vezes, de dezenas de quilômetros de distância. Ele construiu grandes palácios, construiu cidades inteiras em homenagem ao imperador romano, César. Né? Cidades como Cesareia Marítima, por exemplo, foi construída um porto incrível. Então, ele é um cara acima da média em termos de administração, mas ele é um cara extremamente cruel. Vimos aqui na aula passada que, entre as barbáries históricas comprovadas que ele cometeu, não estamos falando até agora de nenhum relato que está nos evangelhos, tá? Estou falando só da história secular. O que nós sabemos sobre Herodes? Que ele matou os 3 filhos, que ele matou o cunhado, que ele matou a sogra, que ele matou a esposa. Tudo isso com medo de perder o poder, de uma conspiração que o tirasse. Ele sabe que as pessoas não o querem no poder, e é por isso que ele vive com tanto medo. Né? Alguém estava me lembrando aqui no final da aula passada, eu não contei para vocês por causa do tempo, mas de um outro episódio de Herodes, né, que também está relatado por Flávio Josefo, né, que é o primeiro historiador do povo judeu. Diz que quando Herodes já estava à beira da morte,
sentindo que se aproximava o dia dele morrer, estava muito doente, ele realizou um evento na cidade de Jericó, num hipódromo, e durante o evento, com a casa lotada, milhares de pessoas, ele mandou que se fechassem todos os portões, os soldados fecharam todo aquele hipódromo e ninguém poderia sair dali. Então ele deu a ordem aos seus generais: no dia que eu morrer, vocês vão entrar dentro do hipódromo e vocês vão matar todo mundo que está lá dentro. Por que isso? Porque ele sabia que no dia que ele morresse, ninguém ia se comover. Mas ele construiu na cabeça louca dele um jeito de causar uma grande comoção nacional no dia da morte dele. Porque todo mundo do país conheceria alguém que estava ali dentro, né? Então aquela morte de milhares de pessoas causaria um espírito fúnebre. Vejam do que Herodes era capaz. Tá? Entender essas histórias é necessário para a gente começar a compreender a narrativa a respeito da vida de Jesus. E aí, o povo está muito ansioso para que essas promessas da vinda de um libertador, elas aconteçam. As promessas já duram há tanto tempo, há um burburinho entre o povo. Será que é por agora? Será que vai demorar ainda? Alguns se arriscavam a fazer contas. Eu acho que isso demora mais 50 anos. Não, eu acho que nós estamos vivendo nos dias. E então aconteceu, gente. Tá? Lá na cidadezinha chamada Nazaré, uma cidade que fica no alto da colina, na região da Galileia. Olha aí, eu tenho até algumas fotos. Vivia um casalzinho. Eles são noivos, eles são jovens, eles estão apaixonados, eles não têm a menor ideia do que vai vir pela frente, e esse casalzinho é o escolhido para protagonizar as cenas que estão por vir. Qual o nome? Qual o nome deles? Então, certamente, eles não chamavam José e Maria. Certamente não. Porque José e Maria são nomes da nossa língua portuguesa. O nome do homem era alguma coisa que se aproxima de José. Ele se chamava Yosef, que transliterado para o latim e para o português, nós vamos chamá-lo de José. Agora é que vem o problema. A moça, ela nunca se chamou Maria. Na verdade, o nome dela, em aramaico, que era a língua falada lá em Nazaré, o nome dela é Miriam, ou Miriam. Esse é o nome na língua original, o aramaico. Em português, em bom português, como é que seria a transliteração? Porque nome não se traduz, né, gente? Não existe tradução para nome, existe transliteração. Como é que seria a transliteração desse nome para o português? Miriam. Vocês conhecem alguma Miriam? Ou Miriam? Vocês conhecem? Pois era assim que se chamava a mãe de Jesus. O nome dela era Miriam, e não Maria. Algumas pessoas no Velho Testamento tinham o mesmo nome da mãe de Jesus. A irmã de Moisés, por exemplo, ela também se chamava Miriam. E quando você abre lá o Velho Testamento e vai ler a história, em português, a transliteração veio para Miriam. Agora, por que uma pessoa que tinha esse mesmo nome, que no caso a mãe de Jesus, virou Maria? A primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a perceber isso foi de que as pessoas que fizeram essa tradução não se agradaram do nome da mãe de Jesus, ser Miriam, e resolveram modificá-lo propositalmente. Por que eu pensei isso? Porque o nome Maria não tem um significado muito bom. Temos Marias aqui? Muitas, né? Cadê as Marias? Deixa eu ver as Marias. Olha só, tá vendo? Vocês sabem o significado, a raiz do nome Maria, o que significa? Não é muito agradável.
A raiz significa rebeldia, rebelde, amargura, está associado ao nome de Maria. Inclusive, aquela personagem lá do Velho Testamento, que se chamava Miriam, ela era rebelde ao ponto de se rebelar contra o irmão e recebeu uma punição. Lembra dessa história? Ela ficou leprosa por causa da rebeldia e da amargura dela. Então, me passou isso pela cabeça. Eu acho que esse não é um nome bom para ser a mãe de Jesus. Mas nada como um estudo depois do outro, né? E aí eu fui percebendo que a verdadeira razão dessa transformação tem uma questão linguística de fundo. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. E quando os nomes foram transliterados para o latim, eles foram traduzidos da língua falada. Então, Miriam foi transliterado para Miriam, ou Miriam. Mas o Novo Testamento, no qual está a história que nós estamos contando, a história de Jesus, ele foi escrito em grego. Para ele ser escrito em grego, alguém já pegou o nome em hebraico e já transformou ele para o grego. E no grego, Miriam virou Mariam. Viram? Uma pequena diferença sonora aqui para adaptação para a língua grega. Então, se alguém tiver acesso ao original grego, vai ver lá o nome da mãe de Jesus como sendo Mariam. Daí, para o latim, foi um pulo para vir Maria. Por português, continuou Maria, para o inglês foi Mary, e daí virou Rosemary, e por aí, né? Nós temos hoje um monte de Marias e Marys, né? Nomes que seriam para homenagear a mãe de Jesus, mas quando a gente vai ver historicamente, não corresponde ao nome da mãe de Jesus. Mas, para fim dos nossos estudos, como já está consolidado Maria, a gente vai sempre se referir a ela como Maria mesmo, tá bom? A gente vai se referir a esse casal como sendo José e Maria, apesar de a gente saber que, na verdade, é José e Miriam. Muito bem, eles estão vivendo aí na cidade de Nazaré. Olha a cidade de Nazaré aqui, gente. A cidade atual, tá? Obviamente, né? Hoje a cidade tem cerca de 30 mil habitantes, 25 a 30 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas uma cidade incomparavelmente maior do que era por volta do ano zero, na época do nascimento de Jesus. Naquela época, nem cidade não era. Era uma vilazinha, um povoado. Quantos mil habitantes? Tem gente que fala em 500 habitantes, tem algum historiador que fala em 1000 habitantes, mas nós sabemos que é nesse intervalo aí. Sabe um lugarzinho onde todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo é da mesma família, né? Ah, esse aqui é o meu concunhado casado com a prima em 3º grau, que é nora de não sei. É isso, assim era a vida em Nazaré. Um povoado muito simples e muito pobre, porque lá não tinha muitas atividades comerciais que podiam ser desempenhadas. Nazaré ficava longe de tudo. Não ficava perto de uma grande cidade ou perto de uma boa estrada, não era um ponto estratégico. Era uma cidade que ficava a 340 metros de altitude. Num lugar, para chegar lá, tinha uma trilhazinha sinuosa aí que subia pela montanha, uma montanha rochosa. Era assim que se chegava lá em Nazaré. Então, pensa num lugar esquecido e isolado. Agora dobra. É mais ou menos assim que era a vida em Nazaré. Um lugar onde o tempo parou. As notícias quase não chegavam lá. Lá não se falava o grego, muito menos o romano. A influência dos grandes impérios e das grandes nações não chegaram lá. Lá eles continuavam falando o aramaico. Nazaré era um lugar onde que as pessoas tinham que trabalhar e trabalhar duro para conseguir o sustento. A maioria das pessoas que moravam em Nazaré eram trabalhadores braçais. Muitos lavradores e camponeses. Mas não é fácil tirar alguma coisa dessas pedras aí. Eles tinham que construir alguns terraços. Vocês já viram essas formações? Uns terraços assim artificiais.
para ali conseguir plantar algumas parreiras. Mais no sopé do monte tinha algumas plantações de cereais, principalmente trigo e cevada, e eles viviam ali praticamente entre eles, tá? Assim era a vida em Nazaré. Como é que eram as casas em Nazaré? Hoje a arqueologia tem ajudado a gente a construir esse cenário. Os arqueólogos afirmam que as casas eram baixas, eram feitas de uma pedra escura basáltica que é encontrada na região. Geralmente as casas não tinham janelas. Vai construindo aí na sua imaginação. Uma casa baixa, escura, sem janela. E quase todas as moradias, dona Graça, tinham um único cômodo. Quase todas as casas tinham um único cômodo, no qual viviam o genitor e genitora, os filhos, às vezes em grande quantidade, numerosos, e os animais. Os animais também se abrigavam nesse mesmo cômodo. E, em geral, as casas, elas 3 ou 4, às vezes mais, elas se abriam para um pátio comum. E a vida se passava no pátio. A família era muito mais que aquele núcleozinho que vivia dentro do cômodo. A família era uma grande família. Quem gostava daquele Chaves consegue entender direitinho, né? As casas todas se abrindo para um pátio comum, ali 3 ou 4 casas, e a vida acontece toda naquele núcleozinho ali. Assim era a vida em Nazaré. Bastante simples. O povo de lá, bastante simples. E é nesse lugar, então, que Deus escolhe esse casalzinho para começar a história. Tá bom? Imagine num lugar que nunca acontece nada, aparecer um anjo. Esse anjo, chamado de Gabriel, ele tem uma mensagem específica. Ele aparece para a jovem Maria, ou Miriam, se você preferir, com a seguinte notícia: você vai ficar grávida. Mas não é uma gravidez comum. Essa gravidez, essa gestação vai ser gerada pelo Espírito Santo. E você vai conceber, na verdade, você vai ser a mãe do Messias, aquele que está sendo esperado ao longo de toda a história, aquele que o povo tanto aguarda. Você vai concebê-lo. Você consegue imaginar essa cena, o anjo aparecendo para Maria? Consegue construir aí na sua cabeça? Conseguiu? Eu tirei uma foto do anjo aparecendo para Maria, tá bom? Vê se foi assim que você imaginou. Foi assim que você imaginou? Não? Na verdade, essa tela, né, essa pintura é de Leonardo da Vinci, o grande pintor renascentista italiano. Foi assim que ele concebeu o que nós chamamos de anunciação. O anjo aparecendo para Maria. Eu, olhando essa tela, eu só posso chegar a uma conclusão. Péssimo pintor, todo mundo percebe que ele era, né? Ninguém tem dúvida disso, né, gente? Como pintor, Leonardo da Vinci, ele era um zero à esquerda. Ele foi muito bom em várias coisas, mas pintor, realmente, ele era péssimo, né? Olha só essas árvorezinhas aqui atrás, gente. Eles são ridículas, não são? Fala a verdade. O meu menino de 8 anos, eu acho que pintava melhor que o Leonardo da Vinci. Olha a asa do anjo. Você diria que isso é uma asa, se você visse isso isoladamente? Né? Então está comprovado que Leonardo da Vinci não pintava nada. Isso aí vocês já saem com isso gravado na cabeça de vocês. Mas, além disso, ele era um péssimo historiador. Porque essa cena encaixa com o que nós estamos falando? Encaixa de alguma maneira? Então, vamos ver aqui. Por que vocês acham que não pode ter acontecido dessa maneira? Hã? Vamos começar do começo? Olha só,
Se um anjo aparece para você, qual a sua reação? Agora, olha a reação de Maria. Oi, anjo! É você que está aí? Imagina, gente, se um anjo aparece para alguém, você vai ter essa reação de ficar sentada, né, ali na mesa, fazendo pose, cumprimentando o anjo. Então, já começa por aí. Essa cena precisava ser muito, né, mais forte. Agora vamos para os detalhes. Alguém falou aí, essa construção, que pode ser na cabeça de Leonardo da Vinci, a casa de Maria, vocês acham que corresponde a uma casa de Nazaré? De maneira nenhuma, né, gente? O que a gente está falando aqui sobre como era a vida em Nazaré? Essa casa aqui poderia ser uma casa romana, talvez, mas não uma casa em Nazaré. Olha o detalhezinho, gente, do móvel, ricamente esculpido e talhado, né? Um móvel luxuosíssimo. Em Nazaré, eles nunca deviam nem ter visto um negócio desse. O que mais que a gente pode perceber aqui? A roupa, muito bem observado. Maria está se vestida como uma senhora, como uma dama ou como uma camponesa, né? Que exercia uma função bastante humilde. O que vocês acham? Ela está muito bem vestida, né? Agora, o que mais me chama a atenção mesmo nessa imagem é a fisionomia de Maria. Quantos anos que Maria tem aqui, gente? Para o Leonardo da Vinci, hein? Ele pintou ela com quantos anos? Me ajudem aí. 40 anos. Vocês concordam? Mais ou menos. Hã? Tem gente falando mais. Aí não, pegou pesado, Maria. 25 anos. É? Vocês acham? Nós sabemos que o povo judeu, eles têm alguns costumes muito rigorosos relacionados ao noivado e ao casamento. Lá, principalmente nessa época antiga, a mulher, assim que ela menstruava, ou seja, estava apta para procriar, ela era dada em casamento, tá? Através de um contrato de noivado que durava exatamente 1 ano. Não é igual essa festa aqui no Brasil, não. Você é noiva há quanto tempo? Há 15 anos. Meu filho, se um judeu ouvir um negócio desse, ele se conjura até a morte. Noivado de judeu tem prazo para começar e prazo para acabar. É 1 ano certinho de noivado. Nós sabemos pela história que quando o anjo anuncia para Maria que ela está grávida, ela está noiva. Portanto, quantos anos que tem Maria quando recebe o anúncio de que vai engravidar? Nós temos que pensar aí nessa idade em que a mulher começa a ficar apta para a procriação. Provavelmente não mais que 12 ou 13 anos. Essa era a idade que as meninas noivavam por 1 ano, para no máximo com 13 ou 14 estarem casadas. Então, vamos começar a mudar a nossa concepção desde já. Maria não é uma senhora quando tem Jesus. Maria é uma menina. Maria é uma adolescente, quase uma criança, gente, com 12 anos. Leonardo da Vinci errou feio, né? Errou feio. Mas pensem agora num anjo aparecendo com uma menina. Pensem essas nossas meninas aqui de 13 anos, dessa época, né? Um anjo aparecendo para ela e falando, você vai ficar grávida. E vai ficar grávida do Espírito Santo. Deixa eu acrescentar um detalhe para vocês. Você sabe o que isso significa, o que o anjo está falando? Significa praticamente a morte de Maria. Porque o povo judeu é muito sério com seus costumes. E um adultério, mesmo durante o noivado, porque noivado é um pacto tão sério quanto o casamento para os judeus, um adultério significa que a pessoa vai ser condenada, vai receber uma pena, e a pena é pena de morte. Durante o noivado, a pena para uma mulher que adulterasse era a morte por apedrejamento. O que o anjo está falando para essa menina é que ela está correndo risco de morte a partir de agora.
Ela sabe que ela não fez, mas ninguém vai acreditar nessa história. Vocês concordam? Ô, gente, qualquer um de nós, se recebesse uma notícia dessa, mesmo vinda de um anjo, nós questionaríamos, nós perguntaríamos por quê, se não dá para esperar, por que tem que ser eu, não é? E a gente fica surpreendido com a resposta de Maria. A resposta de Maria é: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. A resposta dela é de disposição imediata para o que Deus tiver. Ô, gente, como eu queria ter essa disposição para as coisas de Deus, né? Como eu queria ter, quando Deus me chama para alguma coisa, como eu queria também ter essa prontidão que Maria teve. Muito jovem, mas demonstrando uma bagagem, um amadurecimento muito grande, né? Menina ainda, mas preparada para o que Deus tem para ela. Agora, se a reação de Maria foi assim, a reação de José foi bem diferente. Quando José fica sabendo que Maria está grávida, a primeira coisa que ele pensa é: tô vazando, tô rachando fora. Planejou tudo, né? Tô indo embora. Aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: como sempre, né? As mulheres responsáveis e os homens, né, fugindo da responsabilidade. Mas não, esse pensamento também é equivocado. O que José está fazendo, na verdade, é protegendo Maria. Porque eu acabei de dizer para vocês que a pena para o adultério durante o noivado era a morte. Se José permanece ali naquela cidade, né, ele sabe que ele não teve relações sexuais com Maria. Ou seja, ele não é o pai da criança. Se ele fala isso para qualquer pessoa, qual que é a consequência? Maria vai ser apedrejada. Então, fugir, abandonar o local, é uma espécie de assumir a responsabilidade. Ou seja, a culpa da gravidez fora do momento é dele. Né? Ele, com esse ato, ele estava pretendendo, na verdade, não só expor Maria, mas, pelo contrário, chamar a responsabilidade para ele e protegê-la. Mas não foi necessário que ele fugisse, porque o anjo também aparece para José, o orienta e fala que ele deveria receber Maria como sua esposa. E agora, confiando no propósito de Deus, José faz isso. Ele se casa com Maria, provavelmente abreviou aí o prazo do noivado. Ele se casa, ele a recebe como mulher, mas segundo consta no Evangelho de Mateus, ele não a conhece. Ele se casou, mas não a conheceu. Essa expressão, quando aparece na Bíblia, que ele não a conheceu, tem um significado sexual. Significa que ele a recebeu como mulher, mas não manteve com ela relacionamento sexual até o nascimento da criança. Vamos ver esse texto? Mateus, capítulo 1, versículo 25. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Diz assim, olha, todo mundo achou? Mateus, capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Me ajudem aqui a interpretar esse versículo. O que ele está relatando para a gente? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. O texto diz que José casou com Maria, mas nunca teve relacionamento sexual com ela, ou que ele casou com Maria e não teve relacionamento sexual com ela somente até o nascimento do primeiro filho. Vocês interpretam assim também? Né? Então, aqui, nós não estamos trabalhando aqui, gente, nenhum dogma, tá? Nós estamos fazendo uma interpretação, buscando um significado aqui do que está escrito, para a gente ir construindo a nossa história, tá bom?
eu também entendo dessa maneira como vocês interpretaram, tá? Então, me parece, na construção da nossa história aqui, que José e Maria, eles são um casal absolutamente normal, como qualquer outro, a partir de agora. Um casal que se casou e que tem uma vida sexual normal. E nós vamos perceber que essa conclusão é importante, porque nós vamos ver na próxima aula que esse casal vai tendo outros filhos, tá bom? E não há aqui, nessa conclusão, nenhum demérito para Maria. Nenhum demérito. Tem algum demérito em ter relação sexual dentro do casamento com seu marido? Tem? Tem, gente? Nenhum demérito. Pelo contrário, na minha cabeça seria um demérito se você se casa e não tem uma vida normal, uma vida conjugal normal. Tá? Então aqui não tem nenhuma consideração em relação à postura de Maria, muito pelo contrário. Então, se aproxima o desenrolar da nossa história. O mesmo anjo que anuncia para Maria que ela está grávida, conta para ela um segredo que já vem sendo guardado há 6 meses. Maria tem uma prima. Essa prima se chama Isabel. Ela não mora na Galiléia, ela não mora em Nazaré, mas ela mora longe. Ela mora na região da Judéia, a mais de uma centena de quilômetros de distância. E essa prima de Maria também está grávida, segundo o anúncio do anjo. Vocês sabem como é que é esse negócio de primas, né, gente? Quando tem 2 primas que estão grávidas ao mesmo tempo, né? É uma conversaiada, né? É uma fofocaiada, como é que vai ser, um planejamento de filhos. A primeira coisa que passou na cabeça da Maria, olha só, uma mulher normal, né? Eu vou correndo para casa da Isazinha, vou ver como é que é essa história danada, não contou para mim que está grávida, né? Então agora Maria vai encontrar Isabel lá na Judéia. Eu fico imaginando que Maria vai, durante essa viagem, cheia com a cabeça borbulhando. Quando eu encontrar para Isabel, eu vou contar para ela que eu estou grávida, que o anjo me visitou. É muita coisa na cabeça para ser compartilhada. E quando Maria chega lá, e ela encontra Isabel, as nossas fontes, né, os evangelhos canônicos, nos dizem que o bebê que está no ventre de Isabel, ele estremeceu. Olha, eu não sei o que é um bebê estremecer dentro da barriga, eu não tenho a menor ideia do que é isso, né? Aqui nós temos médicos, temos mães, talvez tenhamos alguma gestante, talvez alguém aqui saiba me dizer melhor o que é isso. O que é uma estremecida normal, o que é uma estremecida anormal. Tem isso, será? Uma estremecida diferente. Eu sei que o bebê estremeceu de uma maneira dentro do ventre de Isabel e ela profeticamente, ou seja, não foi algo pensado, não foi algo da cabeça dela refletido, profeticamente ela solta a seguinte frase para Maria: bem-aventurada a mãe do meu Senhor. Isabel não sabia que Maria estava grávida, não racionalmente. Maria ainda não tinha falado nada. Muito menos o que aquele menino vai ser. Quem seria aquele menino? Mas ela solta essa frase profética. Bem-aventurada a mãe do meu Senhor, reconhecendo que no ventre de Maria estava sendo gerado ou gestado o Messias ou Salvador. Para a gente ir construindo essa história aqui, de forma um pouco mais rápida, elas começaram a compartilhar ali e Isabel pôde contar que a gravidez dela, da Isabel, também tinha sido uma gravidez bastante sobrenatural, porque Isabel era estéril, ela não podia ter filhos, e ela também foi visitada, ela foi curada da enfermidade dela, e houve um anúncio da parte de Deus que aquele que ela geraria, Isabel, seria aquele que iria preparar o caminho que antecederia o Salvador. Quem é esse que prepara o caminho para Jesus? João Batista. Então agora você já está sabendo que João Batista é, na verdade,
o que de Jesus? Primo de Jesus. Não primo primeiro, né? É o que leigamente a gente chama de primo de segundo grau, né? No direito nem parente, não é parente de quinto grau, né? Então João Batista, ele é primo de Jesus. Quanto tempo mais velho que ele? 6 meses. Eles são contemporâneos, né? Mas 6 meses mais velho que Jesus. Maria vai ficar com Isabel provavelmente até o nascimento da criança, do João Batista. E depois ela retorna, então, para a cidade dela de Nazaré. Então, vamos ver agora, e daqui para o final da nossa aula, os acontecimentos relacionados ao nascimento da criança que Maria espera. Eu tenho 3 perguntas para a gente responder durante a nossa aula de hoje. A primeira pergunta é: quando que foi o nascimento de Jesus? A segunda pergunta é: onde? E a terceira pergunta: como foi o nascimento de Jesus? Respondendo a essas 3 questões, eu libero vocês até mais ou menos 1h da manhã de hoje, tá bom? Ou vocês acham que é fácil responder isso? Vamos começar pela primeira? Essa é a mais fácil de todas. Quando foi que Jesus nasceu? Quando? Essa ninguém tem dúvida, né? Que dia? 25 de dezembro de que ano? De que ano, gente? 0, 0, 0, 0. Então, Jesus nasce no dia 25 de dezembro do ano 0000. Próxima pergunta. Satisfez aquilo ali, a resposta? Não. Então, vamos lá. Na verdade, nós temos absoluta convicção que Jesus não nasceu no dia 25, não nasceu no mês 12, não nasceu no ano 0. A data está completamente equivocada. Vocês querem começar pelo ano ou pelo dia? Qual que vocês querem começar? Pelo dia? Vamos na ordem então, né? 25 de dezembro. De onde saiu isso? Ô, gente, vocês acham que alguém anotou o dia que nasceu essa criança, ou levou no cartório de registro, né? E fez lá a certidão? Ninguém estava preocupado. Vou falar isso mais para frente. Ninguém estava preocupado com esse tipo de registro a respeito de Jesus. Então é certo que a data não foi memorizada, a data do nascimento dele. É lá pelo 3º século depois de Cristo, mais de 300 anos, que os cristãos começam a se preocupar com isso. Precisamos de uma data para comemorar Jesus. Qual data? De onde surge o 25 de dezembro? Provavelmente, ao que tudo indica, essa data tem correlação com uma festa romana. No dia 25 de dezembro se comemorava na cidade de Roma o dia do Sol Invencível. Os romanos, como vocês sabem, eles eram pagãos, e entre as várias divindades que eles adoravam estava a deusa Trevas, e o deus Sol. O dia 25 de dezembro é o solstício de inverno no hemisfério norte. A noite do dia 24 para o dia 25 é a noite mais longa do ano. Então, quando o sol nascia no dia 25, vencendo as trevas, vencendo a noite mais longa, eles comemoravam, adoravam o Deus Sol invencível, que tinha acabado de vencer as trevas, tá? Essa comemoração era uma comemoração tradicional no Império Romano, na cidade de Roma. Só que com o passar dos séculos, depois da vinda de Jesus, os cristãos começaram a devagarzinho minar essa festa. Como? Quando os romanos pagãos iam comemorar o dia do Sol Invencível, os cristãos, de forma inteligente, falavam: nós também vamos comemorar o sol, mas o verdadeiro sol, o sol da justiça. E o sol da justiça é Jesus Cristo. Aos poucos eles foram associando a festa e o sol a
Jesus Cristo. Aí nós chegamos no século IV. Em 300 e pouco, no início do século IV, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. O império todo começa a se converter meio forçadamente junto com ele. E já não faz mais sentido você ter uma festa pagã no império que o imperador é cristão. Então, um papa chamado Libério, no ano 354, olha ele aqui, ele decreta por decreto eclesiástico, ou seja, um documento religioso, que o dia 25 de dezembro é o dia do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Por decreto. Tá? A partir de então, 25 de dezembro é o Natal. Né? E o Natal, então, não qualquer Natal, mas o Natal de Jesus, passa a ser comemorado em várias cidades do Império Romano e a data se expande para todo mundo, chega até nós e é por isso que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. Nós sabemos já então que não foi nesse dia nem nesse mês que Jesus nasceu. Mas quando foi então? Alguém tem alguma sugestão? Se não foi em dezembro, alguém pode ter alguma sugestão? Abril? Abril é bom porque é o mês do meu aniversário. Quem chutou abril aí? Outra data possível? Todo mundo acha que é abril? Por que abril? Por que abril? Por que abril? Não senti convicção não, vocês sentiram? Olha, nós não temos como chutar, assim, nem com o mínimo de elementos significativos, elementos de convicção, nós não temos para apontar um mês nem um dia, né? Eu tenho a minha suposição. Eu suponho que foi numa data aproximada à data da Páscoa. Os meses de abril, março, devem ter sido o mês do nascimento. Mais para frente, até o final da aula, eu devo explicar para vocês por que eu acho. Tá? Até quero fazer um parênteses aqui para falar isso para vocês. Tudo que eu falar para vocês, a aula inteira, vocês podem ficar tranquilos. É fruto, assim, de pesquisa, tenho as fontes, né? Conhecimentos que foram acumulados por historiadores, pesquisadores. Quando eu falar uma coisa para vocês que é da minha cabeça, eu vou falar, olha, isso aí sou eu que estou inventando, não tenho base, né, nenhuma a respeito disso. Eu estou inventando. Então eu não tenho base nenhuma para afirmar qual mês Jesus nasceu. Eu, Rafael, acredito que foram nesses meses aí de abril a março, mais para o final da aula, eu explico para vocês o porquê, tá bom? Vamos para o ano agora. Será que Jesus nasceu no ano zero? Quando que foi inventado o ano zero? Então, caminha comigo aqui, ó, mais 3 séculos. Nós vamos chegar no século 6 depois de Cristo. No século 6 depois de Cristo, cada nação contava, tinha o seu próprio calendário de anos. Os judeus, por exemplo, eles estão no ano 5.000 e pouco. Eles têm a sua própria maneira de contar. Os chineses têm a sua própria maneira. Cada país contava de um modo. Normalmente, essa contagem era de acordo com um reinado importante. Nós estamos no 30º ano do reinado de César Augusto. Era assim que Roma contava o tempo. Tá? No século VI, um monge chamado Dionísio, vulgo o Pequeno, ele tinha bastante tempo de sobra lá no mosteiro, e ele era um bom de matemática, e ele resolveu fazer umas contas, puxou para lá, puxou para cá, e chegou a uma conclusão. Descobriu o ano que Jesus nasceu. E ele colocou esse ano no calendário romano. Tá? Ele colocou esse ano dentro do calendário, da forma de contar romana. E então ele divulgou que aquele ano que Jesus teria nascido, ele ia chamar de ano zero da era cristã. Alguns países gostaram da ideia. Pegaram a data de Dionísio e falaram, depois de Cristo começou uma era cristã crescente. Então nós estamos no ano
600 e pouco depois de Cristo. Antes de Cristo, nós vamos fazer uma contagem agora decrescente, invertida, né? E então esse passou a ser um marco, dividindo a história em duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Observaram quando foi que essa data surgiu? No século VI, mais de 600 anos depois de Cristo, é que se calculou esse ano zero. Mas, frustrando vocês mais uma vez, Dionísio errou nas contas. Errou. Nós temos absoluta convicção histórica hoje que Dionísio cometeu um erro de alguns anos nas contas. Por quê? Segundo ele, foi esse aqui, ó, o ano que Jesus nasceu. Só que, nessa contagem, Herodes, o Grande, ele morreria no ano 4, antes de Cristo. Só que ninguém tem dúvida de que o rei que governava a Judéia na época que Cristo nasceu é Herodes. Como que Herodes pode ter morrido, então, antes do nascimento de Jesus? A data, o cálculo estava errado. Jesus tem que ter nascido antes de Cristo. Pense bem, Cristo tem que ter nascido antes de Cristo, entenderam? Pelo menos 4 anos antes de Cristo, porque Herodes estava vivo, Herodes governava a Judéia na época que Jesus nasceu. E agora, voltamos à estaca zero. Qual o ano que Jesus nasceu? Temos algum elemento, Rafael? Temos algum indício para a gente chegar perto dessa data? Temos alguns indícios, sim. Não temos precisão, mas a maioria dos estudiosos sobre o tema acredita que Jesus nasceu entre 7 e 6 antes de Cristo. Esse seria o ano do nascimento de Jesus. Rapidamente, né, de forma sintética, eu vou mostrar para vocês, porque eu acho até curioso a gente chegar nessa data. Primeiro indício, tem que ser antes da morte de Herodes. Então tem que ser antes de 4 AC. Outro indício bacana, está lá no livro de Lucas. Abre lá comigo. Desculpa, livro de João. João capítulo 2, versículo 19. João, capítulo 2, versículo 19. Acharam? Capítulo 2, versículo 19. Diz assim, 19 e 20. Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Viram? Agora está claro. Agora a gente já sabe o ano que Jesus nasceu. Viram aqui? Todo mundo conseguiu calcular aqui o ano que Jesus nasceu? Não tá óbvio agora? Tá ou não tá, gente? Tá óbvio. Olha o que fala aqui, Graça. Fala, em 46 anos foi edificado esse santuário. Vamos fazer as contas? Olha só. A gente sabe que esse episódio que está acontecendo, Jesus está na construção do templo de Salomão, e os judeus estão falando com ele aqui, está vendo esse templo? Já tem 46 anos que ele está em construção. E a gente sabe que esse episódio aconteceu no primeiro ano de ministério público de Jesus. Lucas fala que Jesus começou o ministério público dele com cerca de 30 anos, ou seja, nesse dia aqui, Jesus tem cerca de 30 anos. Cerca pode ser 29, pode ser 31, mas não muito além disso. Então Jesus está nesse miolinho de idade aqui, nesse dia. E a gente sabe, através de Flávio Joséfo, o ano que a construção do templo começou. O templo começou a ser construído no ano 22 antes de Cristo. Então agora vocês mataram a charada.
certo? O templo começou a ser construído 22 a.C., mas ele já está em construção há 46 anos. 22 mais 46? Não, porque tem um zero aqui no meio, né? Então, 22 mais 24. Concordam? No ano 24 DC, aconteceu esse episódio. O templo ele tem 46 anos de construção no ano 24 DC. Todo mundo está acompanhando aqui ou tem alguém que toma pau em matemática? Hã? Mais ou menos, né? Ok. Precisa balançar a cabeça assim de um jeito terrível. Vocês querem ajuda dos universitários, gente? 24 DC, o templo que começou a ser construído em 22, em 24 ele tem 46 anos de construção. E a gente sabe quantos anos que Jesus tem em 24 DC. Quantos anos? Aproximadamente 30 anos. Agora me fala o ano que Jesus nasceu. Aproximadamente 7 ou 6 antes de Cristo, tá bom? Tem outras pistas e outros indícios, né? Mas aqui eu vi que a matemática está fugindo, então vamos ficar nesse aqui, tá bom? Então eu tenho uma péssima notícia para vocês aqui, principalmente para as mulheres que têm problema com a idade. Vocês acabaram de ficar 7 anos mais velhas, porque nós estamos, na verdade, nós não estamos no ano 2018. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, tá? Então todo mundo ganhou mais 7 anos, mas é só ir lá na Carla, que a Carla volta esses anos aí, tá bom? Sem problema. Respondida a primeira pergunta, ok? Quando Jesus nasceu? Pergunta, vamos lá. Cara, não sei te dizer. Tem que pegar lá no calendário do judeu para ver quando que isso dá, tá bom? Ok? Vamos para a próxima então? Onde Jesus nasceu? Essa pergunta é fácil de responder, certo? Onde Jesus nasceu? No lugar onde que eles moravam, na cidade de Nazaré, certo? E é por isso que Jesus é chamado de Nazareno, ok? Próxima pergunta. Não? Onde Jesus nasceu, gente? Opa, agora complicou tudo. Porque Belém não está na Galileia. Belém está aqui no meu mapa, na Judéia. Sabe qual a distância entre Nazaré e Belém? 124 quilômetros de distância. O que José e Maria vão fazer em Belém? Então vamos lá, vamos entender essa história. Naqueles dias, estando Maria grávida, o imperador romano, César Augusto, deu na cabeça dele fazer um recenseamento de todo o império. Ele quer saber quantas pessoas estão sob o governo dele. Normalmente o recenseamento é feito com uma visitinha do IBGE lá na nossa casa, não é? Aliás, eu sempre tenho certeza de que esse negócio de recenseamento é uma fraude, porque eu nunca fui visitado. Como é que eles podem saber que eu existo e contar lá, né? Nunca! Vocês já foram visitados, gente? Já? Olha que maioria nunca foi. Tem alguém... Você trabalha no IBGE, né? Tô brincando. Mas no recenseamento de César Augusto ia ser diferente. Ninguém ia ser visitado pelo IBGE. As pessoas tinham que procurar a cidade de origem, a cidade da sua família, e lá fazer o cadastramento. Eu, por exemplo, teria que ir ao Rio de Janeiro, na cidade onde está a família dos meus pais. Você é de Patinga? Você é de onde, sua família? Mantena. Como é que é o seu nome? André. O André teria que ir lá para Mantena. E um monte de gente aqui ia ter que ir para um monte de roça. Porque Ipatinga é uma cidade sui generis, né? Tem muito pouca gente que é daqui, assim, a família é daqui, né? Uma cidade muito nova, né? Então quase todo mundo ia ter que sair de Ipatinga para ir fazer o cadastramento. Acontece que tanto José quanto Maria, eles têm uma ascendência muito, muito distante, há 1000 anos atrás, na família de Davi, o rei Davi, que era da cidade de Belém. Então, os dois vão ter que se dirigir agora à cidade de origem. E é por isso que Maria, eu não sei de quantos meses ela está, mas a gravidez já está avançada,
eles saem de Nazaré e começam a descer e subir montanha. A Galileia é a espécie de Minas Gerais de Israel, é uma região muito montanhosa. Então Maria agora começa, subir e descer montanha. Depois eles entram na região da Samaria. Está vendo a região da Samaria aqui? A Samaria é cheia de planícies muito férteis, mas muito plantadas. Então agora eles começam, Maria já com um barrigão, né? Sabe quando a mulher começa a pôr a mão na barriga? Não tem negócio assim? Maria começa a atravessar as plantações da Samaria. Será que foi fácil esse percurso? Dia e noite, viajando. Será que Maria tinha pelo menos um jumentinho para ela montar? Será que aquelas famílias lá de Nazaré tinham recurso para ter pelo menos um animal de grande porte? Eu não sei. Eu sei que a essa altura da viagem, Maria já deve estar sentindo bem o cansaço, mas agora que vai piorar, porque eles vão entrar na Judéia. A Judéia é a região desértica do país, deserto mesmo, deserto, areia, calor escaldante durante o dia e frio durante a noite. E agora tudo isso já com a quilometragem, né, rodada dessas noites e dias, noites mal dormidas, dias caminhando. Maria e José vão chegar a tempo ou atrasados em relação às demais pessoas que foram se recensear em Belém? Atrasados, concordam? Eles chegam depois de todo mundo. E quando eles chegam finalmente à cidade de Belém, nos diz o Evangelho que não havia lugar para eles na única hospedaria da cidade. Que se você quiser conferir aí, está em Lucas capítulo 2, versículo 7. O detalhe do singular é interessante, que às vezes eu escuto algumas pessoas falando, Maria não encontrou lugar nas hospedarias. Não, está no singular. Maria não encontrou lugar na hospedaria. Isso mostra que a cidade de Belém naquela época também era uma cidade muito pequenininha. E você consegue entender agora, porque eu nunca, gente, sinceramente, antes de fazer esse estudo, eu nunca aceitei essa história. Como é que eles deixam uma mulher grávida ao relento para nascer um neném lá de qualquer jeito? Mas encaixa agora. A cidade de Belém é uma cidade muito pequenininha, ela só tem uma hospedaria, está tendo um recenseamento, a cidade está lotada, pior que cidade histórica durante o carnaval, você não acha lugar nenhum. Maria e José chegam depois de todo mundo, não tem como arrumar um lugar para aquela gestante. Então, ela fica do lado de fora da hospedaria. E é ali na cidade de Belém onde que esse neném vai nascer de forma muito improvisada e vai ser colocado na manjedoura, numa manjedoura. O que é manjedoura? Todo mundo sabe, né? Todo mundo? A manjedoura é o quê? Um coxo, posso falar assim? É um coxo onde é colocada a comida para os animais. Então, é isso aí, né, gente? Não é isso aí que aconteceu? O neném nasce na manjedoura, é colocado na manjedoura do lado dos animaizinhos ali, da vaquinha, do boizinho e dos reis magos que estão por ali também. Não é isso que aconteceu? É ou não é? Esquece esse presépio, gente. Não tem nada disso escrito no Evangelho canônico. Quem falou que Jesus nasceu na gruta? Alguém falou que Jesus nasceu na gruta? Alguém falou que Jesus nasceu num estábulo junto de animais? Procura lá, tá bom? Procura lá nos evangelhos, pode ler todos. Não tem nenhum lugar falando que Jesus nasceu e foi colocado do lado dos animais, ou que eles estavam numa gruta. Essas histórias, elas vêm daqueles evangelhos que eu falei na primeira aula, os evangelhos apócrifos. Eles que falam sobre alguns relatos assim, curiosos ou até fictícios a respeito da infância de Jesus. É lá no proto-evangelho de Santiago, no capítulo 15, que fala que a criança, que Maria deu à luz, estando numa gruta. Lá fala isso. Mas é nesse mesmo proto-evangelho que fala também que a parteira
inclusive lá tem até o nome da parteira, Salomé, fala que ela ficou com a mão carbonizada quando encostou na criança, quando encostou em Maria. E depois, quando pegou na criança, a mão dela voltou ao normal. Então, existe grau de confiança na informação tradicional que nós temos de que foi dessa maneira que aconteceu a cena? Existe confiança histórica nessa informação? Não, nós não temos confiança de que isso aconteceu dessa maneira. A única certeza e convicção que a gente tem é que a criança foi colocada numa manjedoura. Mas manjedouras ficam dentro de grutas? Você já viu colocar comida para animal dentro de uma gruta lá? Ficam dentro de estábulos? Podem ficar ou não. É comum na nossa região e muito mais comum no território da Palestina que as manjedouras fiquem nos campos, ao ar livre, onde os animais estão pastando e lá ficavam manjedouros também. Então, nós temos que imaginar agora um parto acontecendo fora de uma hospedaria e provavelmente, ao que tudo indica, ao relento, num lugar aberto, tá? Ali Maria vai ter o filho de maneira bastante improvisada e ele é colocado numa manjedoura. Poderia estar integrado, mas aí a gente está tentando de alguma maneira recuperar a imagem que a gente tem dos animais na cena. E mas eu sei, gente, mas nos evangelhos canônicos não fala nada de animais. Por que a gente tem que colocar esses animais na história? Entendeu? O quê? É uma tradição que ficou impregnada na gente, né? Mas historicamente a gente não tem isso na cena, tá bom? Muito bem. Continuando. Hoje, se você for lá em Israel, você vai ser levado até a cidade de Belém e você, turista, vai ser mostrado para você o lugar exato onde Jesus nasceu. Lá na cidade de Belém, tem essa igreja aqui lá. Ela se chama Basílica da Natividade e é um dos lugares mais visitados do mundo. É uma igreja muito antiga, ela foi construída no ano 326 depois de Cristo, tá? Pela mãe do imperador Constantino, e no interior dessa igreja existe uma escadinha, você desce para o subsolo e você entra dentro de uma gruta. E lá dentro dessa gruta é falado, então, para os turistas, né, para a gente que está lá visitando, que esse é o lugar que Jesus nasceu. Alguém já esteve lá nesse lugar? Já teve, não, dona Graça? Já estive lá também. Essa é um lugar interessante. Aqui eu coloquei em detalhe a porta de entrada dessa igreja. Essa porta está aqui na lateral. Vocês estão vendo que a porta antiga ela era bem maior, né? E depois, durante as cruzadas, invasões islâmicas, eles diminuíram essa porta. Hoje, para você entrar por ela, você tem que abaixar, tá? Porque durante as conquistas e reconquistas, os estrangeiros, os conquistadores, entravam a cavalo nessa igreja. Então, como uma forma de evitar isso, trazer um pouco mais de respeito para o lugar, eles fizeram essa porta aí interessante, né, que você tem que abaixar para entrar. E lá dentro da gruta tem um lugar muito escuro, muito abafado. Gente, pensa num lugar horrível para você visitar. Eu fiquei na fila 3 horas e meia dentro desse lugar, espremido. E quando você entra na gruta, você entra praticamente empurrado, assim, igual ninguém consegue tirar uma foto, ninguém consegue fazer nada, sabe? Um lugar abafado, terrível. E dura 5 segundos quando você consegue finalmente entrar lá dentro. A única coisa que tem lá é uma estrelinha de prata aí no chão, tá? Com um buraco, e eles falam, é aqui, ó, é aqui que Jesus nasceu.
nesse buraco aí, né? O neném, quando saiu do útero, já caiu aqui, paf, eles fizeram um X aqui e falaram, pronto, é o local do nascimento, tá? Será que é o local do nascimento? Será? Prestar atenção no detalhe que eu falei, quando que essa igreja foi construída? Ela foi construída para venerar o lugar do nascimento de Jesus. Só que ela foi construída 3 séculos depois do nascimento. Será que 3 séculos depois, gente, por mais importante que tenha sido o acontecimento, nós conseguimos achar o local preciso onde ele aconteceu? Será? Quando eu estava preparando essa aula pela primeira vez, eu fiz uma pesquisa para saber o que estava acontecendo no Brasil há aproximadamente 3 séculos atrás. 3 séculos e meio atrás. Estava sendo descoberto o ouro pela primeira vez no Brasil. Mais ou menos 3 séculos e meio atrás. Pensem, seria possível hoje a gente juntar uma equipe de notáveis aqui, os melhores estudiosos, e a gente baixar lá naquela região das Minas, né, das cidades históricas, para a gente marcar o lugar onde foi achado o ouro pela primeira vez no Brasil? Seria possível? Então, eu acho assim, muito complicado a gente trabalhar com essa precisão de localidade, né? Inclusive, no dia da visita que a gente fez aí nesse local, a gente estava lá tentando apertar o guia, né, a respeito disso. O guia, ele era árabe, ele é palestino. Curiosidade, hoje, a cidade de Belém, tá vendo essa parte mais escura do meu mapa? Essa parte é a parte que é dominada pelos palestinos, pelos árabes. Então, a cidade de Belém, olha lá, ela está a 10 quilômetros só de Jerusalém, mas ela é território palestino. Inclusive, para você entrar na cidade, você tem que parar o ônibus, o guia judeu desce do ônibus, ele não entra na cidade dos palestinos, sobe um guia palestino, passa por uma espécie de revista assim, no ônibus, e então você entra na cidade. Aí a gente estava cutucando o guia. Mas será que Jesus nasceu mesmo nesse lugar? E ele, nasceu, claro que nasceu, foi aqui mesmo. Ele é o guia, né? Ele está vendendo o peixe dele. Mas que prova que você tem que Jesus nasceu nesse lugar? Ele falou, não, porque as pesquisas arqueológicas acharam aqui alguns utensílios que normalmente são utilizados em hospedaria, né? Então, não tem a história lá de que não teve vaga na hospedaria, mas aqui era perto da hospedaria, então foi aqui mesmo e tal. Aí eu continuando a insistir, o pessoal junto comigo, né? Mas escuta, será que esses utensílios aí só pode ter numa hospedaria? Que tipo de utensílio é ele? Não, é isso mesmo. E a gente chato, né? Continuando, né? Mas vem cá, será que ao longo de 3 séculos, até ser construída essa igreja, não pode ter sido construídas outras hospedarias na cidade? Será que é a mesma que existia, ficou sempre no mesmo lugar? Aí ele perdeu a paciência, né? Aí ele virou e falou assim, escuta, fala um negócio para vocês são cristãos? Aí todo mundo disse, sim, somos. Aí ele falou o seguinte, presta atenção, não deveria ser mais importante para vocês que Jesus tenha nascido no coração e na vida de vocês do que descobrir o local exato onde Jesus nasceu, né? Precisava dessa? Não precisava, né? Podia ter dormido sem essa. Mas Deus usa as pessoas para falar com a gente. Vocês duvidam disso? De que Deus usa as pessoas para falar com a gente? Né? E eu saí com essa questão. Não é realmente mais importante agora, nesse momento da aula aqui, a gente parar para pensar, será que Jesus nasceu? Eu sei que ele nasceu, né? Em algum momento. Eu sei que foi na cidade de Belém, em algum lugar que eu não tenho certeza. Mas será que ele nasceu também na minha vida? Será que a minha vida reflete, né, a existência e a presença de Jesus Cristo? Então a gente sai com essa interrogação aqui. Muito bem. Eu respondi a segunda pergunta também, né? Onde Jesus nasceu? Nasceu na cidade de Belém. Foi aí? Foi aí que ele nasceu? Não sei. Pode ter sido? Pode. Pode não ter sido? Pode, e daí, como diz o moço, né? Qual a diferença que faz? E eu quero terminar a nossa aula aqui falando um pouquinho sobre como foi o nascimento de Jesus, tá? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que o nascimento de Jesus não foi acompanhado de nenhum fato extraordinário,
de nenhum sinal que assim, tornasse aquele dia notável. O tempo não parou quando Jesus nasceu. O céu não ficou rosa, sei lá, né? Os atleticanos gostam dessas cores aí, né? O céu não ficou rosa quando Jesus nasceu. Não houve um acontecimento. Ali estava acontecendo o fato mais importante de toda a história do planeta. Mas era apenas uma menina dando à luz para o seu primeiro filho. O nascimento de Jesus foi algo extremamente singelo, como é toda essa história, vocês perceberam a singeleza dessa história? E aqui mais uma pausa para a gente pensar que a história nos mostra algumas características do autor da história. Sempre a gente percebe as características do autor na história, é ou não é? Vejam essa história de simplicidade. Deus escolheu uma família pobre, de jovens que moravam no canto do planeta e no canto da cidade da pior região do país. Ele escolheu um lugar improvisado, fora de qualquer aparato, para fazer o nascimento do filho dele. Quais são as características que a gente extrai daí a respeito do autor dessa história? Se nós pudéssemos escolher todas as circunstâncias para o nascimento do nosso filho, todas, a gente escolhe algumas, né? O hospital, tem gente escolhendo até a data hoje, né? Como é que seriam as nossas escolhas? Pensem, gente, Deus poderia ter feito qualquer escolha. Essa criança poderia ter nascido em qualquer cidade, em qualquer palácio, em qualquer família, em qualquer berço. Percebam as escolhas de Deus e notem o caráter e a personalidade dele que começa a se desenhar por aí. Então, o nascimento de Jesus não foi acompanhado de nenhum fato especial. Não teve nenhum milagre. Jesus não nasceu falando, não nasceu andando, não nasceu com dente. Como é que Jesus nasceu? Igualzinho qualquer um de nós. O bebezinho nasceu enrugadinho, feio, igual um joelho, né? Igual toda criança, com cara de rato. O bebê, gente, fazia cocô, e com aquele cocô preto, né? dos primeiros dias. E aí é que está o grande milagre. O grande milagre é que aquele bebê absolutamente normal, ele era o próprio Deus. Pensem aqui comigo. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que tem todo o conhecimento, ele se limitou completamente na pele de um bebê. E nos diz a Bíblia que ele se fez um de nós. Um de nós. Aquele bebê, João, capítulo 1, evangelista, nos diz que ele era Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí está o grande milagre, gente. Esse milagre no cristianismo é chamado de o milagre da encarnação. É como Deus Todo-Poderoso consegue se fazer sem poder nenhum, completamente dependente. Deus se fez dependente dos cuidados mais básicos. Ele estava na mão de Maria e de Jesus. Esse é o grande milagre e a grande beleza da história. Ele se titulava Filho do Homem. Sim. Então, gente, todas as histórias que às vezes passam pelo nosso imaginário de um bebê nascendo super poderoso, com grandes poderes, na verdade elas não têm comprovação ou fontes históricas que possam dar sustento. Lembram aquele proto-evangelho que eu falei, o apócrifo? Ele fala que a criança nasceu super poderosa, que ela curou a parteira já na hora do parto. Fala que nasceu falando, que Jesus falou um monte de coisa, né? Aliás, essas histórias também estão reproduzidas no Alcorão. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece o Alcorão. Eu não conhecia muito bem o Alcorão. Passei a ler, estudar o Alcorão. E fui surpreendido com o fato de que o Alcorão
o livro dos muçulmanos, fala muito sobre Jesus. Vocês sabiam disso? Tem muitos relatos sobre Jesus lá no Alcorão. O Alcorão Jesus é um profeta importante para os muçulmanos. Só que olha a diferença do que a gente encontra lá no Alcorão. Selecionei para vocês aqui uma passagem para ilustrar. Então isso está escrito lá no Alcorão a respeito do nascimento de Jesus. Fala assim: e ela, Maria, chegou com ele, Jesus, a seu povo, carregando. Eles disseram: como falaremos a quem está no berço, em sendo infante? O bebê disse: por certo, sou servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta e me fará abençoado, onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a esmola, enquanto permanecer vivo, e me fará blandicioso. Que bebê que fala difícil, viu? Eu nunca vi um recém-nascido falar tão difícil. Ele me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz, e que a paz seja sobre mim, no dia em que nasci, no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade, que eles contestam. Eles quem? Os cristãos. O Alcorão foi escrito em 600 e pouco depois de Cristo, mais de 6 séculos, contando uma história a respeito do nascimento que já era, segundo o próprio Alcorão, contestada pelos cristãos. Tá bom? Então, o que a gente tem de evidência é que o nascimento de Jesus foi absolutamente normal e que ele era um bebê humano. Ele era Deus, mas Deus encarnado. Um bebê... Opa! Um bebê... Eu acho que é porque acabou meu tempo, né? Um bebê absolutamente normal, tá bom? Se por um lado o nascimento foi singelo e não teve nenhum fato extraordinário, a anunciação do nascimento, esta sim foi extraordinária, tá? Nós temos aí na nossa mente alguns fatos relacionados à anunciação do nascimento. Por exemplo, a visita dos magos. Não é isso? A gente não está na nossa cabeça que os magos vieram visitar Jesus ainda na manjedoura? Não temos isso na nossa cabeça? Não é assim que fica o nosso presépiozinho lá? Olha lá, Jesus está recém-nascido ainda, no colo de Maria, está a manjedoura do lado aqui, e estão aqui quem? Os 3 reis magos. A gente sabe até o nome deles, não é? Não sabe? Tem gente que sabe. Belchior, Baltazar e Gaspar. Não é isso? Agora deixa eu falar para vocês. Quem falou que eram 3? Quem falou para você que é 3? E quem falou que eles eram reis? E mais, quem falou que eles chegaram no dia 6 de janeiro? Não é essa a data que a gente comemora? Então, quem achar o nome deles ou o número de magos que vieram visitar Jesus, quem achar num evangelho canônico, ou seja, quem achar isso na Bíblia, vai ganhar um carro 0 km na nossa próxima aula, tá bom? Tragam para mim essa informação que eu preciso dela, tá? Eu tenho um carro esperando vocês. Até a próxima aula, ok? Na próxima aula nós continuamos a nossa história.